Era uma noite de quinta-feira. O cenário em Jerusalém era carregado de tensão e agitação. As ruas estavam repletas de peregrinos que haviam chegado para celebrar a Páscoa judaica. Soldados romanos e guardas do templo, liderados por Judas Iscariotes, chegaram ao jardim do Getsemaní, onde Jesus havia ido orar com seus discípulos. Ali, Jesus foi traído por um beijo de Judas, sinalizando aos soldados quem era o alvo. Jesus foi então levado ao sumo sacerdote Caifás, onde uma reunião de emergência do Sinédrio havia sido convocada. No grande salão, à luz de tochas tremeluzentes, os líderes religiosos acusaram Jesus de blasfêmia, afirmando que ele se proclamava como o Filho de Deus. Testemunhas falsas foram trazidas, mas nenhuma acusação sustentava-se diante da serenidade e verdade que emanavam de Jesus. Diante da insistência dos líderes, Jesus finalmente confirmou sua divindade, afirmando ser o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração, para os membros do Sinédrio, foi o suficiente para acusá-lo de blasfêmia e condená-lo à morte. Esses foram os acontecimentos que antecederam a morte de Jesus. A partir de agora, você conhecerá todos os detalhes como jamais visto, desde o julgamento, tortura e morte de Jesus até sua ressurreição. Por isso, já peço seu like, inscrição no canal e vamos para o vídeo. Com a alvorada, Jesus foi levado ao governador romano Pôncio Pilatos, que estava alojado na fortaleza Antônia. Os líderes religiosos não podiam aplicar a pena de morte, então buscavam a aprovação de Pilatos para executar Jesus. Pilatos, um homem cínico e pragmático, recebeu Jesus em seu tribunal. Ele ouviu as acusações dos líderes religiosos, mas percebeu rapidamente que Jesus não representava uma ameaça política ao governo romano. No entanto, temendo um tumulto entre a multidão reunida para a festa da Páscoa, Pilatos procurou uma saída diplomática. Ao saber que Jesus era da Galileia, Pilatos enviou-o para ser julgado por Herodes Antipas, que estava-se na cidade para as festividades. Herodes, por sua vez, após interrogar Jesus e não encontrar motivo para acusá-lo, o ridicularizou e o enviou de volta a Pilatos. Enquanto isso, a multidão, instigada pelos líderes religiosos, clama por sua crucificação. Pilatos, aparentemente ciente da inocência de Jesus, oferece uma oportunidade de libertá-lo, sugerindo a tradição da libertação de um prisioneiro durante a Páscoa. Conforme relatado nos evangelhos sinóticos, como Mateus, Marcos e Lucas, era uma tradição anual, no período da Páscoa, a possibilidade de libertar um prisioneiro. Sendo assim, foi oferecido à multidão presente a possibilidade de libertar Jesus ou Barrabás, um prisioneiro notório e criminoso. A escolha oferecida por Pilatos, no entanto, levou a uma reviravolta surpreendente. A multidão, influenciada por líderes religiosos que manipularam a situação, clamou pela libertação de Barrabás em vez de Jesus. Essa escolha é profundamente simbólica na teologia cristã, enquanto Jesus representava a mensagem de amor, perdão e redenção. Barrabás era um criminoso comum. A preferência da multidão por Barrabás, em detrimento de Jesus, destaca a ironia e a tragédia da situação, revelando as tensões políticas e religiosas da época. A narrativa do episódio da escolha entre Jesus e Barrabás serve como um momento impactante na história cristã, enfatizando o conflito entre as expectativas messiânicas do povo e a missão redentora de Jesus. Essa passagem não apenas ilustra a decadência da natureza humana, mas também aponta para o sacrifício de Jesus em cumprimento de um propósito maior. Diante da pressão crescente da multidão e temendo uma revolta, Pilatos, em um gesto simbólico, lava as mãos diante da multidão, declarando que está inocente do sangue de Jesus. Ele entrega Cristo para ser crucificado, cumprindo a vontade da multidão e dos líderes religiosos. O ato simbólico de Pilatos
de lavar as mãos diante da multidão durante o julgamento de Jesus tornou-se uma imagem icônica na narrativa bíblica, simbolizando sua tentativa de se eximir da responsabilidade pela decisão de crucificar Jesus. Após o julgamento, Jesus foi entregue aos soldados romanos que começaram a zombaria e os maus tratos. Eles colocaram sobre ele um manto de púrpura, uma cor associada à realeza, ironizando sua proclamada realeza como o rei dos judeus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a pressionaram sobre a cabeça de Jesus, causando dor intensa e fazendo com que o sangue escorresse por seu rosto. Eles cuspiram em Jesus e o golpearam repetidamente enquanto o insultavam e zombavam dele. Após a brutalidade inicial, Jesus foi forçado a carregar sua própria cruz até o local da crucificação. Esse trajeto ficou conhecido como a Via Crucis, ou Via Dolorosa, caminho da dor. Sua figura exausta e ensanguentada, sob o peso da madeira áspera, era uma visão angustiante para aqueles que testemunhavam o desfile sombrio. A multidão, composta por curiosos, seguidores e opositores, ecoava com murmúrios de choque e indignação. Após a morte de Jesus na cruz, uma atmosfera de pesar e desolação pairava sobre Jerusalém. A escuridão durante a crucificação simboliza o peso do pecado da humanidade e a separação entre Deus e o homem, devido ao pecado.